Fala, torcedor São Paulino. Bom, pessoal, primeiramente eu quero dar parabéns aí pro Macis, né? Parabéns pro Ruim de Costas e parabéns aí pro Rafinha, né? Esse vídeo é especial para vocês, né? Pela incompetência de vocês aí, tá? Então esse vídeo inicia com parabéns aí pro Macis, parabéns pro Ruim de Costas e parabéns aí pro Rafinha, né? Parabéns para vocês aí. Vocês mandaram embora o Crespo para contratar aí o maravilhoso técnico aí, o senhor Roger Machado. Roger Machado, para mim, não tem culpa nenhuma da incompetência deslavada aí de vocês, tá? Não tem culpa nenhuma, né? Roger Machado não tem culpa nenhuma da incompetência de vocês aí, de vocês terem mandado o Crespo embora para contratar aí o Super Roger Machado, um técnico que nunca deu certo em lugar nenhum. Nunca deu certo em lugar nenhum, mas vocês, com a competência de vocês aí, vocês contrataram aí o Roger Machado. Parabéns para vocês. Mais uma vez aí, parabéns Macis, parabéns Ruim de Costas e parabéns aí também para o Rafinha, tá? Parabéns para vocês, tá? Bom, iniciando esse vídeo aí, então, iniciando mais esse vídeo da vergonha, né? Mais um vídeo que a gente vai falar dessa vergonha que foi aí o jogo de ontem. São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1-0 e poderia ter sido goleado em casa, mais uma vez. A vergonha poderia ser maior e o São Paulo conseguiu aí a proeza, mais uma vez aí, vergonhoso, perder aí para o Palmeiras. Mais uma vez. Cara, falando de tudo que aconteceu no São Paulo nos últimos dias, nos últimos tempos aí, né? O São Paulo era um time que estava na vice-liderança do campeonato, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e semifinalista do Campeonato Paulista. E, infelizmente, mais uma vez, o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista. Mas no Brasileiro, o São Paulo estava na vice-liderança. E na rodada contra a Chapecoense, o São Paulo chegou à liderança do campeonato. O Crespo ele falou numa entrevista, se eu não me engano, não sei se foi na derrota contra o Palmeiras. Eu não lembro dessa entrevista, sei que foi uma entrevista onde ele deu a entrevista depois do São Paulo ter perdido o jogo, onde ele falou aí que o São Paulo precisava chegar aos 45 pontos aí no campeonato. Esse era o campeonato de São Paulo, o campeonato brasileiro. Esse era o campeonato de São Paulo. Só que a diretoria maravilhosa que nós temos aí não aceitou as palavras do Crespo. Ah, discurso de derrotado, discurso disso, discurso daquilo. E no mesmo tempo, aí, depois que o São Paulo perdeu, teve a contratação aí do Rafinha. Aí o Rafinha veio na entrevista coletiva e disse que, mesmo com salários atrasados, mesmo com a situação financeira do clube do jeito que está, ele disse aí que o São Paulo é muito grande para pensar
em 45 pontos aí para escapar do rebaixamento. Ele disse que mesmo que o time com salários atrasados tem condições de ganhar títulos, de brigar no campeonato por título. Aí o que aconteceu? São Paulo começou o Campeonato Brasileiro aí vencendo o Flamengo, onde todo mundo aí dizia de quanto que São Paulo ia perder. São Paulo consegue uma vitória contra o Flamengo, consegue um empate contra o Santos, consegue uma vitória contra o Grêmio. Consegue uma vitória aí contra o Grêmio. Vai jogar contra o Curitiba, consegue mais uma vitória. Joga contra a Chapecoense, mais uma vitória. Joga com o RB Bragantino, mais uma vitória. Aliás, o último jogo do Crespo pelo Brasileiro foi o jogo contra o Curitiba, onde o São Paulo acabou vencendo, né? E depois aí do Campeonato Paulista, onde o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, quando quase já estava retornando aí o Campeonato Brasileiro, eles demitem aí o Crespo. Covardemente, eles demitem aí o Crespo. De uma forma muito covarde, eles demitem ele. Aí que acontece? Há rumores aí da contratação desse ridículo, desse Roger Machado, desse técnico horroroso que nunca ganhou nada, só ganhou o Campeonato Gaúcho, só ganhou Campeonato Baiano. Nada contra esses campeonatos aí, com todo respeito aí ao Campeonato Gaúcho, ao Campeonato Baiano, Campeonato Mineiro, com todo respeito. Mas foi isso aí que o Roger Machado ganhou na carreira. E não tem um currículo aí de um grande técnico para ser técnico aí do São Paulo, na minha opinião. Mas essa diretoria podre, nojenta, contratou o seu Roger Machado, mesmo com toda a rejeição aí da torcida. Toda a rejeição aí que a torcida fez aí nas redes sociais, mesmo assim, eles, o que eles fizeram? Contrataram o Roger Machado. Aí no primeiro jogo, beleza, São Paulo venceu a Chapecoense por 2-0. Mas jogando aí ainda o futebol. A escalação, tudo o time era o time do Crespo. Aí teve um monte de torcedor, mas o São Paulo venceu a Chapecoense. Não, venceu por causa dos jogadores, naquele momento, por causa dos jogadores. Jogadores esses aí, que nesses tipos de jogos aí, eles aparecem, né? Nesse tipo de jogos aí, esses jogadores aí, eles aparecem. Quando é jogo contra o Chapecoense, é jogo contra o Curitiba, com todo respeito à equipe do Curitiba, Chapecoense, São Bernardo, Velo Clube, Náutico, esses clubes assim, aí esses jogadores aparecem, né? Aí esses jogadores aí eles são decisivos, igual diz parte da torcida, né? Onde inventaram até um bandeirão aí
um dos jogadores aí, né? Sabe quem que é o jogador, né? Sabe quem que é o jogador. Então, aí o São Paulo jogou aquele jogo, venceu, e devido ao Palmeiras ter perdido aí o jogo contra o Vasco, o São Paulo se tornou líder do campeonato. Depois, o São Paulo jogou contra o RB, a mesma escalação, o mesmo esquema tático do Crespo, e o São Paulo venceu a equipe do RB por 2-1 e se tornou, e por mais uma rodada, o São Paulo ficou aí na liderança do campeonato brasileiro. Aí veio o jogo contra o Atlético Mineiro, em que o São Paulo é freguês do Atlético Mineiro. Onde o São Paulo é freguês do Atlético Mineiro. Jogou nada o jogo inteiro contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conseguiu ali uma chance, fez o gol e se fechou. São Paulo não conseguiu fazer mais nada o jogo inteiro. São Paulo foi campeão de posse de bola naquele jogo, mas não conseguiu fazer nada durante o jogo inteiro. Perdeu a partida, Palmeiras venceu, assumiu a liderança. São Paulo 16 pontos, Palmeiras 16 pontos. E o jogo de ontem, o jogo derradeiro, o jogo onde o São Paulo poderia ter vencido a partida e ficado na liderança do campeonato. Mas é muita pretensão aí para esse time ridículo que é esse time de São Paulo. Onde aos 5 minutos o São Paulo já levou o gol numa jogada ali do John Arias, onde ele chutou forte e o Rafael aceitou. Ah, mas foi um chute forte. Ah, mas foi. Não interessa. Não interessa. O Rafael não é um. Para parte da torcida aí, o Rafael não é um goleiro, um goleiraço, que eles pintam aí como um goleiraço. Então, esse tipo de lance, o goleiro tem que fazer milagre. Para ser um goleiro nota 9, nota 10, é um goleiro que tem que fazer milagre toda a partida. E mais uma vez aí, a primeira bola que foi no gol, Rafael. O São Paulo acabou levando o gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Aí o jogo inteiro, no primeiro tempo, acho que o São Paulo deu. Eu não lembro do São Paulo ter dado um chute no gol no primeiro tempo. Ou se deu aí, foi aquela chance que não. Aquele chute que o goleiro defende tranquilamente. E o Palmeiras, no primeiro tempo, teve a oportunidade de sair com os 2 ou 3-0 no primeiro tempo. Ah, no segundo tempo, o São Paulo melhorou. Igual o Ricardinho estava falando na transmissão. Ah, no segundo tempo, o São Paulo melhorou. Não, o São Paulo ficou naquele toque de bola ridículo o jogo inteiro. São Paulo foi dar um chute no gol no segundo tempo, quase no finalzinho do jogo. Onde o Palmeiras não quis mais jogar o futebol. Onde o Palmeiras não quis jogar mais. Onde o Palmeiras só conseguiu controlar aí a partida toda. A partida toda, aí o São Paulo conseguiu, o Palmeiras conseguiu aí controlar a partida, é isso. Controlou do jeito que quis. Aí você vê durante o jogo o Abel Ferreira reclamando da arbitragem, o Abel Ferreira esbravejando do lado do campo ali, tanto que foi expulso pelo Daronco.
E o nosso técnico ridículo. Aí eles cortaram uma imagem do Abel e depois eles cortaram a imagem pro Roger Machado. Roger Machado morto-vivo na beira do campo. Um morto-vivo, esse treinador ridículo que vocês contrataram. Mais uma vez, parabéns, Macis. Parabéns, Ruim de Costas. E parabéns, Rafinha. Parabéns para vocês. Vocês conseguiram acabar com o ano do São Paulo, onde estava tudo certo, e vocês aí acabaram com o ano do São Paulo. E falando da partida, pessoal, foram mais de 40 bolas lançadas em cruzamento na área e nada. São Paulo conseguiu nada durante esses cruzamentos. Não conseguiu nada. Nada. Passes, o São Paulo errava passes de 2 metros. Aí ficou gritante a diferença do Palmeiras para o São Paulo. Durante a partida, o Palmeiras era só toque certinho na bola, toca no jogador, toca no outro, eles não erram passes. O São Paulo não conseguia trocar 3 passes seguidos na partida. Não conseguia. E vamos falar também do quê? Do elenco pipoqueiro. Elenco do São Paulo é um elenco pipoqueiro. Um time pipoqueiro, esse time do São Paulo. Esse elenco, esse time, esses jogadores pipoqueiros aí, que no momento de decisão eles pipocam. É isso. Em mais um momento de decisão, esses jogadores pipocam em decisão. E mais uma vez, São Paulo derrotado pelo Palmeiras. Mais uma vez, o São Paulo derrotado pelo Palmeiras. Mais uma vez. Cara, é vergonhoso, é deprimente ver o time do São Paulo jogar. Dá náuseas de ver esse time jogar. Um time sem ambição, um time quando chegou na liderança não sabia o que fazer. Ah, o São Paulo chegou na liderança, não sabe o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Eles não imaginavam aí que chegariam à liderança do campeonato. Eles não sabem o que fazer. Não sabem. O jogo contra o Atlético Mineiro e o São Paulo entrou para mais um jogo. Não era um jogo onde o São Paulo brigava por uma liderança do Campeonato Brasileiro, onde defendia a liderança. Não, para eles era um jogo qualquer. E contra o Palmeiras ontem, esse elenco frouxo, né? Esse elenco bunda mole, esse elenco fralda cheia, mais uma vez encher as fraldas contra o Palmeiras. Mais uma vez encher as fraldas contra o Palmeiras. É isso. Mais uma vez. Mais uma vez, esse time pipoqueiro, esse time nojento, aconteceu o que aconteceu. Somado a isso, pessoal, a tudo que está acontecendo nesse clube aí. Somado a tudo que eu falei aí, a tudo que está acontecendo nesse clube aí.
tudo que aconteceu no clube, tudo que está acontecendo. Corrupção, roubalheira. É roubalheira mesmo dentro de São Paulo. Roubalheira. E o que desanima aí todo torcedor são paulino é que nada vai mudar. Muito pelo contrário, torcedor são paulino, cada dia mais vai virar chacota dos rivais. Vai virar chacota dos rivais cada dia que passa, cada jogo que passa. São Paulo é chacota dos clubes, dos rivais. É isso. É isso, pessoal. Infelizmente é isso. E nada vai mudar, infelizmente. Mais uma vez, pessoal. Parabéns, Rafinha. Parabéns, Ruim de Costas. E parabéns, Macis. Parabéns para vocês, tá? Parabéns para vocês. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. A gente volta aí durante a semana aí, trazendo informações desse time nojento, desse time pipoqueiro que é o São Paulo Futebol Clube. No que se tornou a instituição São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez, deixe o seu like, se inscreve no canal. E eu gostaria de agradecer, então, a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos, São Paulo.